Olá, começa agora mais um Diálogos aqui na TV Unesp. No programa de hoje nós recebemos o professor Sérgio Nobre, diretor do Instituto de Geociências e Ciências Exatas da Unesp em Rio Claro. Ele também é membro da Academia Internacional de História da Ciência, que fica em Paris. Professor Sérgio, muito obrigado por sua participação em nosso programa. Sou eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Professor, até o fim do ano passado, o senhor era o único membro efetivo, o único brasileiro membro efetivo da Academia Internacional de História da Ciência. Eu gostaria que o senhor explicasse para a gente qual que é a importância dessa academia, e de termos um brasileiro representando, que até então era o senhor, e agora nós também temos o seu orientador, que é o professor Ubiratã. Bom, a academia, a história da ciência, na verdade, como área do conhecimento científico, é uma área nova. Ela começa praticamente no início do século XX, né? 1925, 27 começam os primeiros movimentos e foi fundada uma academia internacional para aglutinar os pesquisadores que trabalhavam com o assunto história científica, né? E o tempo foi passando, a academia se fortaleceu, muitas pessoas assumiram como atividade científica a história científica, porque inicialmente era feita por pessoas que eram físicos, matemáticos, cientistas em geral, mas que não faziam a história daquele objeto com os quais eles trabalhavam. E depois as pessoas começaram a adquirir esse papel específico, trabalhar especificamente com história da ciência. Bom, no início da academia, nós temos vários membros que fazem parte e nós temos a informação, mas não é precisa essa informação, que houveram dois brasileiros já no início da academia, um deles é o Carlos Chagas, e o outro foi um professor que ele, na verdade, ele era ligado ao curso de odontologia da Unesp de Araraquara, né? Mas nós não temos nenhuma informação sobre eles. E no final da década de 80, quando a gente já tem informações mais precisas e que a participação e virar membro da academia passou a ser por eleição, indicação e eleição, eu no início dos anos 2000, eu fui indicado e fui eleito membro correspondente, né? Bom, passado alguns anos, eu fui eleito membro efetivo da academia. Qual que é a diferença, professor, entre esses dois tipos de membros? O correspondente é o júnior e o efetivo é o sênior. É mais ou menos Pelo isso. tempo de pesquisa, pela maturidade acadêmica, professor? Mais ou menos, mais ou menos. A pessoa não entra como efetivo na academia, ela entra primeiro... Como correspondente. É o primeiro estágio. O primeiro estágio é ser correspondente e depois de demonstrar o trabalho científico na área, demonstrar as qualidades dos trabalhos também, a pessoa é indicada para concorrer ao cargo de membro efetivo. É claro que o membro efetivo, assim como todas as academias, é um número fixo de cadeiras, né, para cada academia. Então, precisa morrer um para entrar outro. Né? E a importância, professor, do Brasil estar tendo essa expertise na área de discutir a história da ciência? Bom, a história da ciência, como todos sabem, na verdade, a história que nós desenvolvemos, pelo menos em termos gerais, em termos de conteúdo, em todas as disciplinas, é uma história ocidental. Né? O Brasil é um país considerado um país periférico. Né? Então, a importância de que nós no Brasil estejamos ligados a essa ciência, que é uma ciência ocidental, é, na verdade, muito importante e ímpar, porque se a gente mostra que no Brasil também existiu ciência, quando a ciência é considerada ocidental, europeia, eurocentrismo, né, a gente consegue colocar o nosso país também num certo patamar de destaque, né? E os cientistas, em geral, têm interesse em saber como que foi a ciência no país logo depois do descobrimento, então, como que foi a ciência no país no século XIX, que foi um século de boom científico, né? E eles têm interesse nisso. E nós que fazemos ciência no Brasil, fazendo história da ciência, especificamente sobre esses períodos, são assuntos de interesse no mundo internacional. Por isso que a gente mantém uma certa visibilidade também. Qual que é a defesa, professor, dentro da Academia Internacional de História da Ciência sobre o que é fazer ciência? Bom,
São várias coisas. Na verdade, fazer ciência é você estar criando coisas novas dentro do mundo científico, né? Então, e na história da ciência, na academia, você tem que ter contato com a ciência primeiro, para depois fazer a sua história, né? Não só ciência exata, professor, ciências sociais entra na Ciências discussão. sociais, ciências médicas, ciências humanas, né? Mas na Academia de História das Ciências, as ciências naturais, que são as ciências exatas, física, química, biologia, a medicina, é que tem mais destaque, né? As ciências humanas, ela parte para outro patamar, dentro das áreas da filosofia, né? Mas essa dimensão histórica, ela é fundamental para a gente pensar nessa ciência que nós estamos fazendo hoje. Exatamente. Eu diria que a gente precisa estudar a ciência do passado para não repetir aquilo que já foi feito, ou seja, não redescobrir a roda, e também para verificar onde nós erramos, para não errarmos novamente, né? Por isso que a gente faz... E aí, pensando nesse fazer ciência, nessa qualidade da ciência, na divulgação dessa ciência, quais atividades que a Academia Internacional ela desenvolve para promover esses cientistas? Bom, principalmente, a promoção se dá a partir daquilo que é divulgado e publicado nos anais da academia. Na academia, ela tem uma rede de publicações específicas destinadas ao público acadêmico interessado especificamente na área, né? E também ela promove eventos, né? E os eventos acontecem junto com os congressos internacionais de história da ciência, né? O Brasil, ele faz parte, né? O Brasil existem sociedades ligadas à ciência. Uma delas é a Sociedade Brasileira de História da Ciência, né? Fundada na década de 80 do século passado, e outra é a Sociedade Brasileira de História da Matemática, sociedade a qual eu fui presidente até março passado, né? Fundada em 1999. Então, dentro dessa academia, dentro dessa Academia Internacional, esses grupos que trabalham com História da Ciência possuem o seu canal de divulgação daquilo que é feito, né? Canal de publicação e também canal de apresentação de trabalhos. E o Brasil, ele envolvido nesse movimento internacional, ele pleiteou e conseguiu a realização do próximo Congresso Internacional, que vai ser na cidade do Rio de Janeiro no ano de 2017. Em julho de 2017, nós teremos o 24º Congresso Internacional de História da Ciência, realizado no Brasil. E no próximo bloco, então, professor, a gente comenta um pouco mais sobre essas conquistas que o Brasil tem tido em meio à história da ciência e a importância cada vez mais de pensar numa ciência de qualidade. Pois não. O Diálogos vai para um breve intervalo e já volta. Estamos de volta com os Diálogos e hoje nós recebemos o professor e diretor do Instituto de Geociências e Ciências Exatas da Unesp em Rio Claro, Sérgio Nobre. Professor, nós conversávamos sobre a importância de termos uma Academia Internacional de História da Ciência. O senhor comentou anteriormente que nós temos aqui no Brasil algumas academias específicas para discutir essa história e uma delas é a da História da Matemática, a qual o senhor foi presidente. Bom, na verdade, assim, em termos de academia, nós temos a Academia de Ciências, a Academia Paulista de Ciências, temos várias academias, Academia Brasileira de Ciências. Agora, ligado especificamente à história da ciência, o que nós temos são sociedades, né? Associações que hoje nós chamamos de sociedade, mas o nome correto hoje é uma associação de membros de pessoas que atuam especificamente. Nós temos História da Ciência e temos História da Matemática, né? Bom, voltando ao assunto ligado à História da Matemática, que é a minha área, do qual eu fui presidente, inclusive, nós temos uma sociedade que aglutina pessoas que especificamente atuam dentro da área onde o assunto principal é a matemática. Só que são vários caminhos para se chegar à história desse assunto, né? Um deles é a história do conteúdo específico, outro deles é a história das instituições que permitiram o avanço da matemática, outro é a história do ensino da matemática, né? Então nós temos o ensino, o conteúdo, as instituições, né? E é isso que nós temos hoje propiciado
pesquisas e organizado eventos para discutir esses assuntos, para que a gente possa ter dentro da academia, dentro do mundo acadêmico, o assunto aprofundado de forma científica, por isso uma sociedade científica. E quem complementa um pouco esses estudos e foi seu orientador é o professor Ubiratã de Ambrosio, que é o nosso convidado no quadro Ponto de Contato de hoje. Vamos ouvi-lo. Pesquisa aqui no Brasil e em todo o mundo. É muito importante que nos cursos onde preparamos novos pesquisadores, preparamos novos professores e mesmo preparando nos cursos básicos, onde preparamos os jovens para uma carreira, para que depois se encaminhe ou para funções específicas como professor, como pesquisador, ou para funções em várias áreas da sociedade. É muito importante que eles tenham uma percepção da evolução do conhecimento científico e matemático. A educação não pode se limitar a apresentar resultados feitos, resultados completos, promover novos resultados, sem que esses resultados sejam contextualizados na sociedade em geral. Por que o ser humano, desde o início, vem desenvolvendo conhecimento científico, desenvolvendo conhecimento matemático? Por quê? Numa tentativa de explicar o mundo que o cerca, numa tentativa de lidar com problemas que surgem na sua vida, e tudo isso é o que provoca o surgimento de conhecimentos e de ciências e matemática. Ora, isso faz parte da história. E uma educação baseada só em resultados é uma educação truncada. É uma educação que não contempla essa contextualização em toda a sociedade, em todos os povos. A Associação Academia Internacional de História da Ciência, que foi fundada no início do século XX, essa associação tem como objetivo promover o desenvolvimento da história da matemática e da ciência, mas também promover a sua entrada no sistema educacional. Ora, quando aqui no Brasil nós estamos pensando em melhorar a educação, essa melhora da educação implica incluir nos currículos do ensino básico, do ensino de graduação, do ensino de pós-graduação, incluir a história daquele conhecimento científico e matemático que está sendo transmitido. Ora, isto é muito, muito ajudado por sociedades específicas sobre história da ciência e da matemática. E no Brasil nós criamos há mais de 20 anos, há cerca de 20 anos, ou talvez, a Sociedade Brasileira de História da Ciência. E um pouco depois, uns 15 anos, a Sociedade Brasileira de História da Matemática. Essas sociedades têm publicações, essas sociedades promovem eventos, essas sociedades estimulam a presença da história, da ciência e da matemática entre pesquisadores nos cursos de graduação e pós-graduação e em propostas de melhoria do ensino básico. Professor, pensando na importância da divulgação desse tema, das pesquisas na área de história da educação matemática, da própria história da ciência, como nós comentamos anteriormente, o senhor havia adiantado que nós teremos eventos no Brasil para debater essa temática. Eu queria que o senhor primeiro comentasse a importância de se pensar esse tipo de divulgação na formação desses cientistas em nível de graduação e pós-graduação. Bom, a Sociedade Brasileira de História da Matemática, ela organiza todo ano ímpar um evento nacional
para divulgar os trabalhos que são feitos em nível de Brasil no tema específico História da Matemática. Juntamente com a História da Matemática, aparecem também assuntos ligados ao ensino da matemática, à educação matemática. E nesse ano nós teremos na cidade de Belém do Pará o Congresso Ibero-Americano de História da Educação Matemática, né, que vai ser realizado em Belém na verdade, com um apoio grande da Sociedade Brasileira de História da Matemática e também um apoio da Sociedade Brasileira de História da Ciência. E a divulgação desses trabalhos, professor, qual que é a importância? A divulgação desses trabalhos é mostrar para a academia, na verdade, para o mundo acadêmico, primeiro, que nós temos história. Isso é muito importante. Nós temos que fazer com que a nossa história passe a ser divulgada. Ela ainda é desconhecida, professor? Muito, muito desconhecida. Sabemos pouco da nossa história. Sabemos muito pouco. Quando nós estudamos história, principalmente científica, a gente estuda a história do mundo ocidental, como eu já comentei aqui. Agora, a história nossa mesmo, quem foram os nossos primeiros cientistas, como que eles fizeram as suas pesquisas, quais foram os primeiros resultados que eles chegaram, são poucos que sabem, né? Por isso que a gente fortalece a ideia de se ter linhas de pesquisa específicas sobre história da ciência brasileira, a história da ciência específica do Brasil. Mas o senhor acredita que os programas de pós-graduação, a própria graduação, ela tem percebido a importância de ter na sua grade curricular temáticas como essa? Bem devagar, trabalho de formiguinha, sim, né? Existe isso, muitos programas de pós-graduação, o próprio programa da Unesp de Rio Claro divulga isso, tem uma linha de pesquisa específica sobre a história da matemática no Brasil, né? Esse é o programa de matemática. Aqui nós temos em Bauru o programa de educação para a ciência, que também tem áreas específicas sobre a história da ciência, né? Então, tem sim, mas ainda é um trabalho pequeno, porque entra num dilema, né? Onde estão os especialistas para trabalhar esse assunto dentro das universidades? E ainda nós somos poucos. E aí o senhor acredita que a realização de um congresso no Brasil, da Academia Internacional de História da Ciência, vem contribuir para esse debate? Vai contribuir muito, né? Nós estamos aí já começando a divulgar o primeiro, já foi divulgada a primeira circular do congresso que vai acontecer no Rio de Janeiro em 2017, e isso, claro, vai começar 2 anos antes, já começa a fomentar a participação de pessoas do Brasil nesse evento, né? Isso, claro, vai fazer com que os nossos alunos de graduação e de pós-graduação se interessem pelo evento e vá apresentar o resultado dos seus trabalhos no Congresso. Professor, o senhor comentou a atuação da Unesp do campus de Rio Claro, também da Unesp em Bauru, comentando a atuação em prol da história da ciência, mas a gente comenta sobre mais atuação de pesquisa e de ensino dentro da nossa universidade daqui a pouco. O Diálogos faz mais uma pausa e já volta. O Diálogos está de volta e hoje nós conversamos com o professor e diretor do Instituto de Geociências e Ciências Exatas da Unesp Rio Claro e também membro efetivo da Academia Internacional de História da Ciência, Sérgio Nobre. Professor, nós comentávamos a atuação dos programas de pós-graduação e de graduação aqui no Brasil para fomentar uma pesquisa que ainda é incipiente em nosso país em prol da história da ciência. Eu gostaria que o senhor aprofundasse um pouco mais na atuação que a Unesp tem tido dentro desse trabalho, uma vez que nós temos 2 professores, o senhor e o professor Ubiratã, dentro da Academia Internacional de História da Ciência. Bom, também curiosamente, os 2 membros da academia são membros do mesmo programa de pós-graduação lá em Rio Claro, que é o programa de pós-graduação em Educação Matemática. Claro, educação matemática é o tema amplo, né? Agora, especificamente, a gente trata o assunto amplo do ponto específico sobre a história da matemática e a história do ensino da matemática, né? Então, nós estamos desenvolvendo pesquisas que visam analisar como que se deu o ensino no passado no Brasil, né? E também que visam analisar como se deu o progresso da matemática no Brasil, né? Nós temos que considerar que, embora em termos internacionais de avaliação dos estudantes, o Brasil é situado acima do número 80, em termos de pesquisa de ponta, o Brasil está entre os primeiros e nós recebemos recentemente o prêmio que foi a medalha Fields
foi um matemático brasileiro, né? Um matemático brasileiro que recebeu a medalha Fields, que seria o prêmio Nobel em academia, na academia em matemática, né? E, então, claro que a matemática do Brasil é uma matemática forte. E o que nós temos feito é isso, analisar como que essa matemática chegou a ser nesse nível de potencialidade no país, né? Então, para isso, nós precisamos dessa história, né? Estamos revisitando a história das instituições, escrevendo a história, por exemplo, das faculdades isoladas que originaram a Unesp, né? Escrevemos a história de Rio Claro, estamos escrevendo a história específica agora de São Carlos, que é co-irmã de Rio Claro, na verdade. Surge a Escola de Engenharia em São Carlos, que hoje é a USP, juntamente, praticamente, com o curso de matemática em Rio Claro, né? E os dois caminharam junto, porque docentes da Faculdade de Engenharia foram alunos de Rio Claro. Então, nós estamos reescrevendo essa história e verificando as potencialidades do ensino da matemática, especificamente nesse campo histórico, para visualizar o porquê que o Brasil chega nesse nível de potencialidade em termos de matemática. E há um interesse, professor, crescente dos alunos de graduação, que são esses futuros cientistas, os futuros pesquisadores, que vão dar continuidade a essa história? Há um interesse, sim. Então, nós temos vários alunos da graduação que iniciam seus trabalhos de iniciação científica no âmbito da história e permanecem. Nós temos vários casos, né, de alunos que foram alunos de iniciação científica com a gente e mantêm o tema até hoje, fazendo pesquisa, são mestres, doutores e trabalham nas universidades e continuam trabalhando nessa área específica. Professor, quem tiver interesse em conhecer um pouco mais a fundo história da ciência, né, onde pode encontrar esse tipo de material, a bibliografia sobre isso? Se o senhor pudesse dar uma dica a quem está nos assistindo e tem interesse. Então, na verdade, sobre a bibliografia específica, nós temos uma revista brasileira de História da Matemática, revista a qual eu sou o editor da revista, e essa revista está disponibilizada online, né? É só digitar RBHM, ou então Revista Brasileira de História da Matemática, que entra no site dela e está totalmente online. Gratuita para os interessados. Gratuita para todos os interessados. Além desse tipo de divulgação que nós temos fomentado aqui no Brasil, por meio da revista, por alguns programas de pós-graduação que têm incentivado esse tipo de discussão, o que mais, professor, efetivamente é preciso fazer? Né? Já que nós temos algumas academias brasileiras, vínculo com a academia internacional. Não, é preciso, bom, antes de mais nada é se interessar pela história. Porque muitas pessoas que trabalham com ciência não se interessam pela história da ciência das quais eles trabalham. Então, esse é um dos problemas dos cientistas. Muitas vezes eles não conhecem a história do seu conteúdo específico, né? Eles sabem mexer no conteúdo, sabem trabalhar com o conteúdo, mas não sabem da história. Então, antes de mais nada, é se interessar por aquela história, descobrir o porquê que as coisas chegaram do jeito que estão hoje. E esse porquê é a volta ao passado e verificar quem foram os pioneiros e as pessoas que contribuíram para esse desenvolvimento do conteúdo que hoje está pronto. Pensando não só no indivíduo, no pesquisador, mas também no contexto no qual aquela pesquisa foi feita, naquela história, que aquela ciência começou a ser desenvolvida. Exatamente. Isso é um ponto crucial para a história da ciência. Nós sabemos que, em ciência, os resultados são alcançados dependendo do momento e do local, né? Eu diria, Einstein não conseguiria chegar no resultado que ele chegou na teoria de relatividade se ele não estivesse na Europa naquele momento. Se ele estivesse no sul da América, ele não chegaria. Então, são contextos locais, sociais e também econômicos que geram os resultados científicos. E você acredita que o Brasil tem um contexto favorável, professor? O Brasil na verdade, é uma potência intelectual que precisa ser canalizada. O grande problema do Brasil é que muitas vezes não se canaliza e não se incentiva o potencial intelectual que ele tem. Por isso que a gente perde muitos pesquisadores que vão no Ciência Sem Fronteira e não voltam mais. Além desse desafio de ter esse interesse para conhecer a história, o senhor pontuou que haveria outros, quais são, professor?
Em termos de... O desafio é você começar a mostrar para o mundo, né, que nós também fazemos ciência. Esse é o grande desafio nosso, especificamente de quem está hoje ligado à história da ciência no Brasil. É mostrar para o mundo que existe ciência no Brasil e ciência de bom nível. Professor, eu gostaria de agradecer a sua participação e convocar, então, todos os pesquisadores que tenham esse interesse ou que façam nascer esse interesse para que a gente tenha cada vez mais uma ciência de bom nível aqui no nosso país. Sou eu quem agradeço. Muito obrigado. Muito obrigada. O Diálogos de hoje fica por aqui. Se você quiser rever este programa e entender um pouco mais sobre a atuação e a área de pesquisa em História da Ciência, acesse o nosso site. Obrigada pela companhia e até a próxima.